Máquina, vamos trazer as informações aqui do Tricolor, dar um giro no mercado da bola, que tem algumas informações importantes aqui pra gente trazer e esclarecer para vocês alguns boatos também do que vem rolando. A primeira delas é essa questão aí do Lucas Ferreira, né? O Cruzeiro fez alguns contatos mediante aí ao Alexandre Matos, né? Para levar o Lucas Ferreira para o Cruzeiro. E aí, muita gente que não sabe, né? Pode falar assim, pô, isso é maluquice, não tem como. Impossível. Porém, existe a possibilidade e muita. Por isso, o São Paulo corre contra o tempo para renovar com o jogador que completou 19 anos hoje, nesta segunda-feira. Por que isso? Porque o Lucas Ferreira, ele tem uma multa rescisória para o Brasil que é bem baixa, de apenas 40 milhões de reais. A gente vê diversos times aí gastando muito mais que isso em outros jogadores. E o Lucas Ferreira, valendo, né, entre aspas, apenas 40 milhões de reais, faz o São Paulo ligar um sinal de alerta. A multa dele para fora do Brasil é muito alta, naquele padrão dos 300 milhões lá que o São Paulo costuma fazer com a base. Porém, a multa para o Brasil é pequena e é baixa. Então, o São Paulo vai oferecer aí, já ofereceu na verdade, uma extensão de contrato até 2029 com um aumento salarial. Porque os jogadores que sobem para o time principal sobem ganhando na faixa dos 20 mil reais por mês. E o Lucas Ferreira é um desses. O São Paulo aumenta aí o salário do jogador, né? Aqui fala do vínculo dele, ó, que vai até 2028, porém o São Paulo deve esticar aí por pelo menos mais um ano, e fala aqui, ó, que ele recebe cerca de 20 mil reais, o mesmo salário que recebia quando era do time sub-20, e o número faz com que a multa do mercado nacional seja bem acessível a outros clubes. Inclusive, além do Cruzeiro, o Botafogo foi quem fez uma sondagem. O Cruzeiro foi quem chegou mais forte aí nessa questão. O São Paulo tem 80% do jogador, os outros 20% pertence ao Boa Vista do Rio de Janeiro. Então, para não perder, né, vai que o Cruzeiro, que tá cheio de dinheiro, resolve pagar a multa do moleque e encher o moleque de dinheiro, né, empresário. A gente sabe como que é essa questão. Então, o São Paulo deve correr aí para renovar com o Lucas Ferreira. Outro que também vive uma incógnita é o Cedric, que vence o contrato depois de amanhã, né? No fim do mês agora termina o contrato dele e ele pode fazer a última partida dele vestindo a camisa do São Paulo no jogo de amanhã contra o Náutico. Por quê? Ele fez aquele contrato lá de 90 dias e não renovou ainda, tem algumas coisas para se acertar. Falaram-se num contrato até o final do ano e depois uma extensão automática de mais um ano, caso ele cumpra algumas metas, porém não foi assinado ainda. Então, se isso enrolar, por exemplo, se ele acaba fechando a janela e ele renovando, pode ser que ele saia do bid e tenha que entrar de novo, aí perca jogos do fim de semana, por exemplo, jogo de sexta-feira já o São Paulo joga contra o Fortaleza. Então o São Paulo tem que ficar de olho nisso, se de fato vai renovar com o Cedric mesmo, ou se a gente vai ter que aturar o Igor Vinícius mais, né? Porque se não renova com o Cedric, aí a gente vai ver muito mais do Igor Vinícius, e a gente viu no fim de semana a tragédia que foi o Igor Vinícius jogando no São Paulo. E aí, você é a favor ou contra a renovação de contrato do Cedric Soares? Eu quero a sua opinião nos comentários, beleza? Quanto ao jogo de amanhã, tem a questão do Lucas, né, que estava sendo bem preparado para voltar amanhã, porém, no máximo ficará no banco de reservas, segundo a informação do Bruno Gilfrida, do GE. São Paulo tratou como se fosse apenas um trauma, porém a lesão foi mais forte do que parece. Aqui tem umas aspas aqui, ó, que eu quero trazer para vocês. Ó. Apesar do São Paulo tratar... aqui, ó. Apesar do São Paulo tratar externamente a lesão como apenas um trauma no joelho direito, o problema não foi simples. Por isso, o longo período longe dos gramados. O impacto no solo do Allianz causou danos internos no local do choque. Desde o primeiro exame de imagem realizado, o tricolor sabia que a recuperação do atacante não seria curto. E aqui fala do período tratado. E tem uma informação que fala que ele deve ficar aqui, ó. Nessa terça-feira, ele deve ficar no banco de reservas contra o Náutico pela terceira rodada da Copa do Brasil. Então, não vamos criar tanta expectativa assim com a volta do Lucas para esse jogo. Provavelmente São Paulo deve preparar ele com força mesmo
para a semana que vem, na outra terça-feira, que é o jogo contra o Alianza Lima pela Libertadores. Lembrando que o São Paulo também joga sexta-feira no Morumbi contra o Fortaleza, beleza? E para fechar o vídeo, eu quero meio que encerrar um boato aqui que tem muita gente falando, que é o nome do William Arão, que foi oferecido ao São Paulo. Foi oferecido? Foi, porém, ele foi oferecido para vários, para não dizer todos os clubes do Brasil. Então, se vocês verem aí as notícias, o William Arão no São Paulo chegando, ele foi oferecido para Cruzeiro, para Atlético Mineiro, para Inter, para Santos, cara, diversos clubes. Se você jogar o nome do William Arão numa timeline do Twitter, você vai ver que, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, eu vou abrir o Twitter aqui para vocês verem que não é brincadeira. Se liga só. Vou colocar aqui, ó, vou digitar o nome do... Eu até digitei agora há pouco. Vou colocar aqui, ó. Ó, William Arão, tá até digitado aqui, ó. Se liga só no tanto de boato que tem, ó. Ó, São Paulo, que é o primeiro. Ó, Internacional, Atlético Mineiro. Não, aqui é Inter também. Mas, cara, tem várias, ó, Cruzeiro. Então, se chegar a informação de que o William Arão tá fechando com o São Paulo isso, aquilo, não. Ele foi oferecido a diversos clubes porque ele abriu a possibilidade de voltar ao Brasil na janela do meio do ano. Então, vamos com calma, caso apareça aí esses boatos todos. Não é o que parece, ele está sendo ventilado aí em diversos clubes, beleza? É isso, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal se você é novo, ative o sininho, fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu, fui!